No terceiro vídeo, intitulado A Educação Escolar Indígena como Direito, a professora Shirley Miranda argumenta que pensar a educação indígena é muito mais do que pensar a escola. A construção da proposta de formação intercultural indígena ocorreu a partir dos movimentos sociais que buscavam resgatar ou revitalizar a identidade das culturas indígenas no Brasil. Temática já sinalizada na Constituição Federal de 88 e na LDB de 96. Segundo a professora, a educação escolar indígena deve ser pensada a partir da discussão sobre territórios etnoeducacionais. Então, esses territórios etnoeducacionais correspondem a uma discussão que exige a consideração das particularidades da escola em cada contexto de sua ocorrência. Bom, quando nós falamos da educação escolar indígena, da política de educação escolar indígena, uma das primeiras questões que surgem é uma pergunta em torno de qual é a relevância desse tema, posto que ele se destina a uma parcela muito pequena da população. E eu poderia dizer que tem dois âmbitos que nos interessam muito de perto para pensar na relevância do tema. Em primeiro lugar, a inserção da temática indígena no campo dos direitos e pensar a educação escolar como uma política voltada para todos, que é a composição no campo dos direitos. E, em segundo lugar, aquilo que nós aprendemos com essa forma particular de desenvolvimento de uma política educacional. Eu vou tentar tratar, então, dos dois aspectos, tanto o aspecto do direito à educação, quanto o aspecto do que podemos aprender com o desenvolvimento da educação escolar indígena. Bom, para tratar da educação escolar indígena no campo dos direitos, a gente precisa localizá-la no âmbito dos movimentos sociais na década de 80. O movimento indígena participava intensamente das lutas daquele momento e duas construções foram muito especiais. A primeira, o direito a ter direitos, que instaurou uma nova noção de cidadania, e a segunda, a desnaturalização das desigualdades sociais. Nesse âmbito da desnaturalização das desigualdades sociais, a gente trata com relevância a afirmação das diferenças e o direito de se autorrepresentar. Quando tratamos do direito de se autorrepresentar, conquistado pelos povos indígenas, nós podemos retomar a história dessa conquista, relembrando as fases da relação dos povos indígenas com o Estado. Um primeiro momento é marcado pela dizimação dos povos indígenas na ação de colonização. Um segundo momento, que aparece mais ou menos em 1910, é marcado pelo que ficou conhecido como indigenismo tutelar e que tem como marco 1967 e a criação da FUNAI. Esse processo vem sendo discutido reiteradamente e teve um âmbito de diferenciação no contexto dos anos de 1980, com o que a gente chama de indigenismo não governamental, que é o aparecimento de várias organizações não governamentais que lidam com a população indígena, mas num contexto de construção da garantia de autorrepresentação, autodeterminação e autonomia dos povos indígenas. Nesse âmbito, várias dessas associações e organizações não governamentais foram construindo propostas de educação escolar indígena. Essa educação escolar indígena, que foi construída no campo dos movimentos sociais ou livre da ação governamental, ela se pautava por um elemento muito importante, que era o resgate ou a revitalização da identidade e da cultura indígena. Então, nós podemos dizer que um dos elementos fundamentais da garantia de direito à educação para as populações indígenas diz respeito a esse âmbito, que é a educação escolar como um elemento de conquista ou de revitalização da cultura e da identidade. Nós podemos pensar que a política de educação escolar indígena como direito, ela é muito mais do que pensar a escola, né? Então, nesse âmbito da construção que foi feita a partir dos movimentos sociais e com esse objetivo de resgate ou revitalização da identidade da cultura indígena, é que essa temática foi sinalizada na Constituição Federal de 1988 e apareceu depois também na LDB 93-94 de 1996.
É importante pensar que a educação escolar indígena, como foi conferida nesse âmbito da legislação, ela aparece com o seguinte significado: educação escolar indígena, intercultural, bilíngue, específica e diferenciada. É bom a gente tratar de cada um desses termos. Quando se fala em educação escolar indígena, é porque se entende que a educação indígena não se resume à escola. A relação indígena passa pelo campo da cultura, das tradições, dos valores, da língua, do território. E pensar a educação escolar é pensar um âmbito desse processo de construção da identidade. Quando a gente fala de educação escolar indígena intercultural, o termo intercultural se refere à importância que a escola tem para a população indígena, para operar o contato com o que eles chamam de branco, que seria o não índio. Então, a educação é intercultural porque ela é necessária como um elemento de contato. Ela faz uma interface entre a sociedade indígena e a sociedade não indígena. É como se os povos indígenas tivessem se apropriado de uma instituição que, num primeiro momento, que foi o momento da colonização, tinha por função a dominação e revertessem essa instituição para que ela trabalhasse a seu favor, na garantia da identidade e da cultura. E, por isso, ela é também uma educação bilíngue, porque ela está inserida nessa relação intercultural. Quando a gente fala de educação bilíngue, é bom a gente pensar que a relação dos povos indígenas com a língua é muito variada. Existem povos que falam a sua primeira língua e consideram o português a segunda língua. E existem povos que fizeram a opção por não fazer nenhum processo de revitalização da língua indígena. Portanto, a gente pode dizer hoje que a gente não trata mais de educação escolar indígena, intercultural e bilíngue, como figura na legislação, mas a gente fala em multilinguismo, que são as várias situações que os povos indígenas têm de relação com a língua. Bom, e a educação escolar indígena, intercultural, bilíngue, específica e diferenciada, diz respeito ao fato de que, no mesmo povo indígena, nós vamos ter situações escolares que são muito próprias, muito particulares, que dependem da sua relação com o território, com a terra, com as tradições, com a cultura e etc. Eu vou dar um exemplo. O povo Pataxó, que reside atualmente tanto na Bahia quanto em Minas Gerais. E em Minas Gerais, em duas cidades diferenciadas, Itapecerica e Carmésia. A gente pode observar que a educação escolar na Bahia, em Carmésia e em Itapecerica, ela é distinta. Cada um deles escolhe uma maneira de se relacionar com a escola a partir da sua relação com a cultura e com o território. E isso faz com que a educação escolar indígena tenha uma característica muito diferenciada da educação escolar não indígena, ou da nossa forma de conhecer a educação. Eu acho que nós precisamos levantar mais dois elementos que constituem essa educação escolar, que eu considero muito importantes. A primeira é a intrínseca relação que a escola tem com os saberes tradicionais, com os mais velhos, e como se dá essa relação entre a forma de transmissão do conhecimento dos mais velhos e a escola. E a segunda é o papel do professor indígena, que é um sujeito social muito mais amplo e que tem relação tanto com a escola e com as políticas educacionais, mas também com todas as políticas desenvolvidas no território. Quando pensamos o que temos a aprender com a política escolar de educação indígena, um primeiro elemento que a gente sempre leva em consideração é a forma escolar. A educação indígena estabelece uma forma escolar muito diferenciada e mais próxima da comunidade. Isso nos ensina. Mas eu destacaria um outro elemento que eu considero muito importante e que nos faz aprender com a política indígena, que é a forma como essa política é construída. Desde 1991, essa política de educação indígena é construída no MEC, mas não pelos gestores públicos exclusivamente. A participação intensa da população indígena pode ser identificada, além da participação de entidades indigenistas e de universidades públicas e privadas que trabalham com essa população. Então, essa forma de construção com uma participação mais ampla
ela é um traço significativo da política educacional indígena. Nós podemos identificar a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que ocorreu em 2010, como o ponto alto dessa construção mais coletiva e mais participativa. Bom, no âmbito da educação escolar indígena atualmente, em 2011, nós assistimos a um elemento muito importante, muito significativo e que pode nos ajudar a repensar algumas direções para aquilo que a gente trata no âmbito do Sistema Nacional de Educação de Pacto Federativo. As populações indígenas atribuem uma importância muito grande ao território e essa sua relação com a terra trouxe elementos para a ressemantização desse termo território, deslocando de uma referência exclusiva ao espaço geográfico para pensá-lo como referência identitária e base da gestão do presente e do futuro dos povos indígenas. O território é onde se apoiam os planos de vida com autonomia e autodeterminação. Essa importância do território trouxe uma proposição para o campo da política pública, que é dos territórios etnoeducacionais. Bom, eu considero que nós temos muito a aprender com a proposição dos territórios etnoeducacionais, que se organizaram da seguinte maneira. Primeiro, eles surgiram de experiências que já estavam em execução no Rio Negro e que deram margem a um decreto, que foi promulgado em 2009, mesmo antes da Conferência Nacional de Educação. Na conferência houve um intenso debate sobre a proposição dos territórios e um primeiro elemento importante é que a proposta ela não foi descaracterizada, mas ela foi refeita. Se num primeiro momento pensava-se na construção de 16 territórios e a proposta levada pelo governo já previa quais seriam e quais povos estariam em cada território, nós chegamos hoje a uma construção muito diferente, com muito mais territórios, porque são muito mais variadas as realidades indígenas do que aquelas que o governo, naquele momento, conseguiu pensar. A organização dos territórios ela se pauta por uma forma de gestão que vai combinar a ação dos governos estaduais, municipais, ela é regida pelo MEC e pela FUNAI, então a gente tem uma intersetorialidade com duas instâncias diferentes trabalhando conjuntamente, e cada território vai se compor de acordo com a definição dos povos indígenas. Isso vai nos dar características muito variadas de composição. Bom, para entender a lógica dos territórios etnoeducacionais, é preciso considerar que eles ultrapassam a definição dos estados da federação. Então, nós temos povos que estão habitando mais de um estado ao mesmo tempo e o território pode ultrapassar essas demarcações. Portanto, existem territórios que reúnem distintos povos de um mesmo estado da federação, como é o caso do território Ibiara, na Bahia. Existem territórios etnoeducacionais que se referem a um só povo indígena que ocupa parte de um estado da federação, como no caso do território Auê e Upitabe, do povo Chavante, em Mato Grosso. Há territórios etnoeducacionais com um povo indígena, mas que se localiza em mais de um estado da federação, como Cinta Larga, em Mato Grosso e Rondônia. Há territórios etnoeducacionais que reúnem mais de um povo indígena em mais de um estado da federação, como Mapuera, que reúne 16 povos nos estados do Amazonas, Pará e Roraima. E há também a singularidade do caso do Amazonas, onde se localizam 6 territórios etnoeducacionais e se reúnem num mesmo território mais de 16 povos. No total, atualmente, são 14 territórios etnoeducacionais já implantados e mais 22 em construção. O que temos, então, a aprender com a política de educação indígena? Eu diria que a construção dos territórios nos mostra diferentes formas de operar com o Pacto Federativo, primeiro rompendo com a hierarquia, União, Estados e municípios, e trabalhando de uma forma mais horizontal que inclua que tenha, inclusive, outros agentes sociais, como o caso de entidades indigenistas, universidades, organizações não governamentais, Ministério Público. Um outro elemento que nós podemos aprender com essa nova forma de organização é uma consideração das particularidades da escola em cada contexto de sua ocorrência.
Por fim, eu acho que poderia dizer que essa proposição, do ponto de vista dos povos indígenas, pode superar uma fragmentação do desenvolvimento das políticas, inclusive pode tratar o território como um âmbito de diversas políticas que se entrelaçam, e aí incluir a saúde, desenvolvimento social e outras, e supera também com uma universalização das políticas que, de fato, não alcançam as especificidades das populações indígenas.